Bom dia, Didata! Bom dia! Estamos na nossa quarta live da semana, quarta live de aquecimento, porque semana que vem começa o mapa da didática de 7 a 12 de fevereiro. Um evento gratuito, onde eu vou compartilhar com você métodos e técnicas para você transformar o seu conhecimento em aulas realmente engajadoras, aulas que realmente façam a diferença na vida do seu aluno e, consequentemente, você vai ser reconhecido, né? Porque no fundo, gente, vamos lá, como é que funciona esse negócio? Quem reconhece primeiro o professor? Primeiro, quem reconhece o professor são os alunos. Então, o primeiro passo que você tem que dar para conquistar o reconhecimento é conquistando seu aluno. E como que a gente conquista o nosso aluno? A gente conquista o nosso aluno usando métodos e estratégias que façam com que ele se interesse por aprender aquilo que você tem para ensinar. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente está falando aqui de didática como uma estratégia da comunicação. Dá um passinho para trás e antes de pensar nas metodologias de ensino, antes de pensar nas diretrizes, você precisa aprender como se conectar com a sua audiência, que no caso são os seus alunos. Eu sei, a gente não aprendeu isso na pós-graduação, tá? Eu sei por quê? Porque eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, eu já fiz pós-doutorado, eu tô nesse lugar, eu sei exatamente o que acontece nesse lugar. E eu fiz esses cursos em faculdades, em universidades super conhecidas no Brasil. Super conhecidas, faculdades estaduais, faculdades federais. Eu tive disciplina de didática, sim, eu tive disciplina de didática, mas que era ministrado por professores da área da educação que, mesmo tendo boa vontade e tendo se preparado para aquilo, não conseguiram adaptar a sua própria linguagem para conversar com a gente que era da odontologia. Então a gente também não pode culpar as disciplinas de didática, né? Porque, na verdade, os professores eles tinham boa intenção. Só que eles tinham muito conhecimento de pedagogia e educação, mas eles não tinham o conhecimento necessário sobre comunicação. Então, na verdade, existe uma falta de estrutura na universidade para ensinar você a ser professor. E é por isso que você está aqui. Porque se você escolheu ser professor, é porque você quer compartilhar conhecimento. É porque você quer ser uma pessoa relevante. É porque você quer transformar o mundo por aquilo que você estudou. Ninguém escolhe ser professor, gente, para ficar rico. Vocês estão comigo aqui? Deixa eu dar bom dia. Deixa eu dar bom dia. Bom dia, Angélica. Bom dia, Camila, Pedro, David, quem mais? Karim. Professor Fabiano Marzon, bem-vindo! Ivanilzo, Camila, Ju Barandão, maravilhosa. Boa noite, gente, vamos lá. Acordando, boa noite, boa noite, boa noite. 7h30 da manhã, tá todo mundo, ó, 8 horas tá todo mundo na labuta. Então, bora pra nossa live, porque afinal de contas, aqui tem que ser rápido e tem que ser objetivo, não é verdade? Então, vamos embora. O que eu estava falando para vocês? Que a gente não aprende a ser professor. A gente precisa aprender as competências e as habilidades necessárias para que a gente ensine de verdade e a gente faça com que o nosso aluno preste atenção naquilo que a gente tem para falar. Eu tenho estudado muito sobre gerações, gente. Eu estou estudando muito sobre gerações. Vocês não estão entendendo os alunos que vão chegar para vocês daqui a pouquinho, tá? Vocês não estão entendendo. Se a gente não entender de comunicação, não vai ter metodologia de ensino que sustente uma sala de aula. Porque as gerações que estão chegando, elas são muito, mas assim, ó, muito exigentes. A gente vai ter a sensação de que, eles não querem nada com nada. Não, eles querem muita coisa e eles são extremamente questionadores. E para você conseguir se conectar com uma galera que é super questionadora, você precisa aprender os princípios da comunicação. Dito isso, boas-vindas. Lembrando que essa é a nossa quarta live da série Mitos da Didática, que são as lives de aquecimento para a semana que vem, onde acontece o nosso evento o Mapa da Didática, 4 dias, 4 aulas, para você aprender o passo a passo de como tornar a sua aula muito mais didática, de como você pode falar bem, quais são os princípios, o que acontece. Sério, se você não se inscreveu no Mapa da Didática ainda,
A hora que acabar essa live aqui, vai lá e faz a sua inscrição, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Eu tenho certeza absoluta que vai ser transformador. Eu tenho certeza absoluta que o Mapa da Didática vai fazer uma separação. O que era a sua vida antes do Mapa da Didática e a sua vida pós-Mapa da Didática, porque eu preparei, as aulas estão super completas, vocês vão receber material de apoio, enfim. Não vou ficar falando do Mapa da Didática aqui, só para lembrar que quem não se inscreveu, dá tempo de se inscrever ainda. Hoje a gente vai falar, nesses 20 minutinhos que a gente tem aqui de manhã, se você está saindo de... Ó, gente, meu cafezinho tá aqui. Meu cafezinho tá aqui. Se você está saindo agora de manhã, já está indo para o trabalho, não tem problema. Joga o celular para o lado e fica só, ó, coloca ali no Bluetooth do rádio do carro e fica só me escutando. Você não precisa me assistir, é só você me escutar. Combinado? Então vamos embora. Nosso quarto mito, né? A gente já falou do mito do dom, a gente já falou do mito do título, a gente já falou do mito do influencer e hoje a gente vai falar sobre o mito da experiência. O que significa o mito da experiência? O mito da experiência diz o seguinte: profissionais que são altamente experientes nas suas áreas do conhecimento são capacitados para dar aula. Profissionais, vou repetir, que são super experientes na sua área do conhecimento, esses profissionais seriam capacitados para dar aula. É quase uma... Eu acabei de usar aqui, inclusive, um dos princípios da retórica, né? Que é você fazer associações entre associações entre duas coisas, mas não necessariamente essas associações elas são verdadeiras. E o que eu estou dizendo para você aqui agora é que essa associação dizer que um profissional experiente ele está apto para dar aula, ele pode ser contratado para ser um professor, isso é uma associação não verdadeira, que inclusive foi usada durante muitos anos pelas universidades. Se você é um pouquinho, né, da minha idade, se você está beirando aí os 48, 50, você vai lembrar que os professores universitários, os professores mais experientes, mais antigos, mais velhinhos, né, aqueles professores mais catedráticos das universidades, eles não tinham mestrado nem doutorado. Vocês lembram disso? Se vocês estiverem aí do outro lado, me manda coração que eu preciso saber. Me manda coração, responde para mim nos comentários, vamos tentar interagir do jeito que é possível aqui nessa live matinal. Eu sei, gente, a semana foi punk, cheguei em casa ontem, tô aqui, ó, firme e forte só por vocês, mas tô aqui, vou tomar um cafezinho. Vocês se lembram desses professores mais velhos, mais antigos das universidades, que acabaram fazendo mestrado e doutorado já quase no final da carreira, por uma exigência ou para poder se aposentar com uma titulação maior? Vocês se lembram desses professores? Coloca para mim se você se lembra desse professor aqui nos comentários. Eu tive professores que eram muito mais velhos do que eu. Eu, quando entrei na faculdade, eu já tinha o meu título de doutora. Então, eu já era doutora em odontologia. Foi um pré-requisito, inclusive, para eu poder assinar o meu contrato, né? Para eu poder fazer a prova, eu poderia até fazer a prova sem a titulação, mas para assinar o meu contrato, a exigência era, no mínimo, o título de doutor. Ó, a Ana Lídia tá lembrando, a Ju tá lembrando. Para minha surpresa, quando eu entrei e comecei a conhecer os professores da faculdade, né, da instituição onde eu dava aula, existiam vários professores mais velhos que não tinham doutorado, que não tinham, quiçá, o mestrado. E esses professores, conforme, né, foi chegando ali perto da aposentadoria, eles decidiam fazer pós-graduação para poder se aposentar melhor, para poder se aposentar com uma titulação. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que esses professores conseguiram se tornar professores universitários, principalmente das universidades federais e estaduais? Por que isso acontecia? Porque não existe, gente, até hoje não existe uma legislação que exija que
um profissional habilitado tenha que ter mestrado ou doutorado para ser professor universitário. Pasmem vocês, não existe essa legislação. Acontece que nas universidades estaduais e nas universidades federais, por essas instituições terem um braço muito forte na pesquisa, toda vez que abre um edital, você precisa ter, na grande maioria das vezes e na grande maioria das profissões, você precisa ter no mínimo um mestrado. Tem várias instituições que você já tem que ser doutor, você precisa ter o título de doutor. E isso sai no edital, né? Lá no edital, quais são os pré-requisitos para você assumir este cargo? Ah, você tem que ter mestrado ou doutorado na área tal. Então tá lá. Isso acontece muito nas instituições federais, nas instituições estaduais. Porque essas instituições, elas têm um viés muito forte na pesquisa. E o papel do professor no Brasil é o quê? Fazer pesquisa, ensino e extensão. Me dá coração aí que eu quero saber se você está aí, porque senão eu fico falando sozinha. Mas não existe uma lei, não existe uma legislação que diga que para você ser professor universitário, você precisa ter uma formação em educação. Não existe essa lei. O que se entende? E aí que eu digo que existe uma lacuna gigantesca entre o ensino básico e o ensino superior. O que está previsto em lei? Na verdade, não é nem previsto em lei. Qual é a crença que existe? Que se este profissional ele é muito bom naquilo que ele faz, na área do conhecimento dele, é claro que ele é bom para ensinar. É óbvio que ele é ótimo professor. Eu quero um professor com experiência para me dar aula. É essa crença que permeia no ensino universitário. Por que no ensino universitário? Porque o ensino universitário tem a prerrogativa de formar você em uma profissão. Ele não é um curso profissionalizante, mas ele tem a prerrogativa de te formar em uma profissão. Então, eu preciso de professores que tenham experiência naquela profissão. Claro, Paty, isso é óbvio. Calma lá. Calma lá. Ter experiência na sua área do conhecimento é importante para que você consiga contribuir na área técnica, mas não significa que você tenha conhecimento dos princípios da comunicação para você conseguir organizar o seu conhecimento e a sua experiência e transformar isso em ensino. São coisas diferentes. A Ju tá aqui, ó, Brandão falando, ó, nem os cursos de licenciatura em ensino didática como você. Ai, maravilhosa. Olha lá, só ensinam a teoria e sem a aplicação. Então, olha como é forte isso que a Ju traz. Por que acontece isso dentro da pedagogia? Porque a pedagogia, ela tem por princípio estudar pedagogia e falar entre os pedagogos sobre as teorias da didática, sobre as teorias do ensino-aprendizagem, sobre as teorias da andragogia, sobre as teorias... Entende? Se este professor de pedagogia, ele tem que sair desta bolha, ele é super experiente, ele é um pedagogo super experiente, muito experiente, ele tem muito conhecimento, e aí, de repente, ele é convidado para dar aula na disciplina de didática de um curso de odontologia, por exemplo. Esse professor chega lá na odontologia e ele não consegue se conectar com os alunos de odontologia. E por que isso acontece? Porque ele não entendeu que ele saiu do lugar dele de conforto e que agora ele está falando com pessoas leigas. A fala, a organização dos conteúdos, a organização do pensamento, a organização das aulas, a estrutura, o roteiro, não tem esses requisitos de comunicação, não tem. E aí ele não consegue ensinar o professor de odontologia. Entendem o que eu tô querendo dizer? Entendem o que eu tô querendo dizer? O Rômulo está dizendo aqui, nem os cursos de pós-graduação têm focado em formar pesquisadores. Não é objetivo, gente. Acho que esse é um ponto bem importante aqui, né? A gente diz que o mestrado
é o curso que vai formar mestres e o doutorado é o curso que vai formar pesquisadores. Não é isso. A definição de mestre ela é muito ampla. Eu posso ser um mestre em metodologia, por exemplo, de pesquisa. O mestrado ele tem como objetivo de transformar um mestre, um pensador crítico, uma pessoa que vai aprender de uma maneira mais ampla as metodologias de pesquisa, mas ele não tem o objetivo de tornar um professor de verdade. Não tem. Não tem. O Eduardo está aqui dizendo, os cursos não são obrigados por lei a fazer isso. Se nós, professores, quisermos ter didática, temos individualmente que correr atrás. É exatamente isso que o Eduardo está falando. Eu costumo comparar o seguinte, se você vai fazer um curso de pós-graduação, você vai ler, a grande maioria da ciência, ela tá publicada em que idioma, não é no inglês? Então, espera-se que um aluno de pós-graduação tenha uma formação em inglês, por exemplo. Espera-se que o professor tenha um pouco de conhecimento nessa segunda língua, no inglês. O que se espera de um aluno de pós-graduação além do inglês? Que ele busque conhecimento de comunicação e didática docente fora dos cursos de pós-graduação. É uma formação complementar e fundamental. Porque às vezes a gente deixa o complementar, é complementar, eu faço depois, depois eu me viro. Só que esse depois eu me viro, eu deixo para depois, é é o que vai faltar no seu quebra-cabeça para você conseguir uma oportunidade. Eu tenho uma colega agora, que é uma mentorada minha, que recebeu um convite de uma grande empresa para ser speaker dessa empresa. O que é ser speaker dessa empresa? Ela foi convidada para representar, dar palestras, cursos no Brasil todo para essa empresa. E ela ficou desesperada. Por quê? Porque ela nunca estudou didática. Ela foi convidada em função do currículo, mas ela vai passar por um processo seletivo. Qual vai ser o processo seletivo? Dar uma aula. Para quem? Dar uma aula só para os gestores dessa empresa e para a equipe de marketing. E ela está desesperada, porque ela é uma professora super experiente, que tem muito conhecimento na área dela, é titulada, mas sempre deu aula só para pós-graduação. E ela sabe que dar aula para pós-graduação não é a mesma coisa do que dar aula para gestores e público do marketing. Isso já aconteceu comigo. Né? O que está acontecendo com ela já aconteceu comigo. Né? Isso exatamente aconteceu comigo. Eu fui convidada uma vez para um processo seletivo para uma empresa muito importante dentro da área odontológica e eu tive que ir até a sede da empresa dar uma aula para o presidente da empresa, para o vice-presidente da empresa, para a gestora de marketing da empresa. E eu fiquei apavorada, porque não é o mesmo. Eu tive que provar para aquelas pessoas que eu tinha capacidade de organizar os pensamentos e apresentar aqueles produtos e toda a parte técnica e científica daqueles produtos para um público. Eu ia representar aquela empresa. No final deu tudo certo, eu fiquei como speaker dessa empresa durante 1 ano, foi uma das melhores experiências que eu já tive, eu aprendi muito nesse caminho, mas se eu não estudasse didática, se eu não fosse já uma especialista na área de comunicação docente, ia ser muito complicado. Então, gente, experiência só não basta. Experiência não basta. Ó, História e Cartografia está aqui dizendo, eu tive muita dificuldade no começo da carreira porque a minha disciplina era do ciclo básico, dava aula para o direito, odonto, engenharia e história. Então, olha que coisa, né? Existem vários professores que são super experientes na sua área do conhecimento e que são professores da área básica de diferentes cursos da universidade. Isso acontece, por exemplo, vamos lá, área da saúde, anatomia, histologia, patologia, todas essas áreas, elas são ministradas por especialistas na área, pessoas que têm experiência na área, mas que não são dentistas, não são médicos, não são enfermeiros. Se esses professores não aprendem a se comunicar de verdade, não aprendem as estratégias e os métodos para transformar
o conhecimento dele que é específico para ensinar para diferentes cursos, esse professor, ele vai ser um professor infeliz, ele vai ser um professor que vai remar contra a maré na academia, vai transformar a escolha dele profissional em frustração. Isso é muito triste e muito complicado, né? Porque eu disse aqui no começo, ninguém escolhe ser professor porque sabe que vai ter um salário incrível. Não, a gente escolhe ser professor porque a gente tem um bichinho dentro da gente que a gente gosta de ensinar. A gente gosta de contato com os alunos. A gente tem esse bichinho dentro da gente. Se você não tem, você está na profissão errada. Agora, não dá para você permitir se frustrar no caminho. E daqui a pouco você tá assim, ai, mas não era isso, como é que é? Ai, mas talvez eu tenha escolhido a profissão errada, vou fazer transição de carreira. Não, não. Você não escolheu a profissão errada. Você só não aprendeu as ferramentas e os métodos certos para se comunicar com o seu aluno. Mas você talvez tenha confiado demais na sua experiência. Entendem? E aqui eu quero, para fechar essa nossa live rapidinha de 20 minutos, deixa eu ler a mensagem do Eduardo. As aulas nos processos seletivos, concursos, são e se tornarão diferencial. Cada vez mais os currículos estão semelhantes. Será didático diferencial cada vez mais. Totalmente, eu defendo isso há anos, Edu. Há anos eu falo isso, tá? Para quem não sabe, eu criei e fui professora da disciplina didática aplicada de um dos programas mais importantes da odontologia que a gente tem, que é um programa nota 6, e eu falava isso para os meus alunos. A concorrência hoje de vocês nos concursos, antes era só o currículo. Hoje os currículos estão muito nivelados. O que vai te diferenciar num concurso, entre os melhores, é a sua capacidade de comunicação. E a capacidade de comunicação não é só para fazer a prova didática, não. Não é só para fazer a prova didática. Se você tiver que apresentar, fazer uma apresentação, é uma apresentação do seu memorial descritivo. É uma aula. Você vai ter que convencer os professores da banca que a sua trajetória, ela é importante e que você é o cara para entrar naquela vaga. E se você tiver que fazer uma apresentação, por exemplo, dos projetos de pesquisa e de extensão, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ser bom na fala, ter uma boa retórica, organizar os seus pensamentos, convencer a banca. E isso serve também, eu falo muito para o ensino superior, porque eu sempre dei aula para o ensino superior, mas isso vale para o ensino básico também, viu? Tudo que eu estou falando aqui para vocês vale para o ensino básico também. Quem é professor de ensino básico aqui, que estuda muito, né? Metodologias de ensino, eu quero dar um alerta para você. Se você é professor do ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, eu quero trazer um alerta aqui para você também. Metodologia de ensino, ela é importante, ela é fundamental, mas você precisa saber usar. Se você não estudar comunicação, não tem metodologia que vá fazer com que você se conecte com os seus alunos. E tem uma coisa pior ainda. Se você confia só na sua experiência e você não sabe como argumentar, isso também vai ser um problema no ensino básico. Porque a geração Z e a geração Alfa, que são as gerações que estão começando agora no ensino básico, elas são extremamente questionadoras. Elas são gerações que vão pedir para você provar que você é bom. Não adianta você falar que você é bom. Não adianta você ter um currículo cheio de paper. Essas gerações, elas vão chegar em sala de aula e elas vão te questionar. Porque elas vão querer provas reais de que você é um bom profissional. E que você sabe ensinar. Então, isso também serve para você, que é professor do ensino básico. Porque, gente, todo professor precisa ser um bom comunicador. A Ju está falando como
a importância de ter um bom plano de aula para fazer um concurso, né? A Ju foi minha aluna já. Foi um bom plano de aula aprendido com você também é um diferencial, com certeza. Por que é um diferencial? Porque o plano de aula reflete... O plano de aula é o reflexo de como você se preparou para fazer uma prova, como você se preparou para uma aula. O plano, ele mostra para os alunos e mostra para uma banca que você teve a capacidade de raciocínio lógico para transformar seu conhecimento em uma aula. Boa aula, uma aula que ensine de verdade, gente. Vamos fechar então? Experiência, gente. Conhecimento é fundamental, é um pilar que eu nem discuto, eu não tô aqui. E outra coisa importante, às vezes as pessoas falam assim pra mim: ai, Paty, você fala que conhecimento não é importante, que título não é importante. Não, eu nunca disse que não é importante, tá? Nunca disse que não é importante. Eu sempre disse que conhecimento, titulação são pilares fundamentais. Só que uma casa não se sustenta com um pilar só. A gente precisa de outros. Então, a gente foca muito no conhecimento específico, a gente foca na experiência e a gente esquece do terceiro pilarzinho do nosso tripé, que é a nossa comunicação. Então, sim, você precisa estudar, sim, você precisa ser bom tecnicamente, sim, você precisa ser bom cientificamente, sim, você precisa ter experiência e mais, somamos, você precisa ser um bom comunicador. Todo professor precisa ser um bom comunicador. Se você não trabalhar a sua comunicação docente, você vai morrer na praia. Você não vai conseguir alcançar o que você quer alcançar. Quer ensinar o seu aluno de verdade, quer engajar o seu aluno de verdade e conquistar o reconhecimento que você merece. É a comunicação que vai fazer com que você mostre para o mundo que você é um bom profissional. Dito isso, vamos encerrar. Só mais uma pergunta. A Cibele está perguntando: qual é o livro mais atualizado para a nova didática do ensino? Cibele, vou dizer para você que nós não temos esse livro, tá? Ele não existe. E é super importante essa pergunta da Cibele, porque muita gente faz pergunta para mim: ah, qual é o melhor livro sobre tal coisa? Não existe, tá? Existe uma literatura vasta sobre comunicação e didática. E aí vai depender do que você quer aprender e aonde você quer chegar. Então você vai ter uma literatura muito vasta. O que eu recomendo para você? O que eu recomendo para a Cibele? Cibele, o que eu recomendo para você? Eu recomendo que você se inscreva no Mapa da Didática. Já se inscreveu? O Mapa da Didática vai ser o meu evento gratuito, online, que vai acontecer na semana que vem. Nos dias 7, 8, 9 e 12 de fevereiro, tá? O livro do Didata da Pai de Jardim. Meu livro, né? Pois é. Mas o meu livro não está à venda, gente. O meu livro é um livro para os meus alunos. É um livro da formação em didática. E eu vou explicar tudo isso para vocês no Mapa da Didática, que é o nosso evento gratuito que vai acontecer na semana que vem. Por que a Paty faz evento gratuito? Primeiro, porque eu tenho dentro de mim que a gente precisa ter uma contribuição social. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ajudar as pessoas a ser um profissional melhor, a ser um professor melhor. Então, eu sempre faço eventos gratuitos, tá? Isso, Cibele. Se inscreva, por favor, tá? Vai lá no link da minha bio. Ou então entra no site, deixa eu colocar aqui nos comentários, só que não vai estar clicável aqui. Você vai ter que anotar, tá? Ou entra direto no site patjardim.com. No Mapa da Didática eu vou ensinar você de uma maneira bem organizada. Então, Cibele, eu coloquei ali, ó, eu vou até fixar, só que é o seguinte, não tem como clicar aqui nos comentários da live, tá? Então, ou você anota o site num papel, patjardim.com, ou quando acabar essa live, você vai lá para o meu Instagram, lá na biografia, que é aquela parte superior onde está escrito meu nome, o que eu faço, logo abaixo tem um link, ali você consegue clicar e se inscrever.
Semana que vem, então, a gente começa o Mapa da Didática, que vai ser esse evento gratuito e online. São 4 aulas. Para você conseguir chegar onde você quer, tem que assistir as 4 aulas. Vai ser ao vivo. É legal porque você vai conseguir trocar ideias comigo e fazer perguntas. É muito legal. Eu adoro fazer esses tipos de evento e eu vou ficar esperando vocês. Porém, contudo, no entanto, gente, não terminamos. Amanhã temos o nosso último mito, o mito do carisma. Vamos acabar com o mito do carisma. Todo mundo fala, ai, ela é tão carismática, ela fala tão bem, Gente, carisma tem estratégia, carisma é uma competência, carisma também não é dom. Então amanhã, sexta-feira, quero ver quem vão ser os fó. É muito engraçado, né? Quando a gente começa a fazer live, a gente começa a ver as pessoas que vêm no primeiro dia, já começam a ficar com preguiça no segundo. Eu vou dormir só mais 5 minutinhos. Graças a Deus que aquela pessoa está dormindo, porque para você que está aqui, o que está acontecendo? Você está se diferenciando. Você está subindo mais um degrauzinho. Então deixa lá quem está dormindo, né? Vamos dar atenção para você que está aqui querendo aprender. Agora, vai ser mais legal ainda as pessoas que estiverem aqui hoje, estiverem lá comigo no Mapa da Didática. Aí, meu amor, não tem para ninguém, né? O bom profissional é aquele que corre atrás, é aquele que aprende, que coloca a mão na massa. É só para os fortes mesmo, entendeu? Então, bora lá, tá? Doutora Januária, já digo que estarei em uma consulta no horário. Amanhã de manhã, às 7h30 da manhã, quem está inscrito no Mapa da Didática vai ganhar surpresa sobre essas lives que eu não posso falar. Então, só se inscreve no Mapa da Didática, tá? Se inscreve. Já se inscreveu? Doutora Januária, já se inscreveu no Mapa da Didática? Recomendo que se inscreva no Mapa da Didática, porque talvez recebam essas lives. A reprise das lives. Talvez. Não posso dar muito spoiler, porque né, é uma surpresa. Gente, espero vocês amanhã, então, às 7h30 da manhã. Muito ansiosa para nossa última live, pra gente botar fogo realmente. Pra gente acabar com essa história do mito do carisma e para começar a semana que vem com chave de ouro pro Mapa da Didática, que é esse evento que eu estou criando com muito carinho, onde você vai aprender métodos e técnicas para transformar o seu conhecimento em aulas atraentes para o seu aluno e conquistar o reconhecimento que você merece como professor. Combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30. Mito do Carisma. Tchau, tchau.